Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome para estudarmos mais um capítulo do Livro dos Espíritos. E nessa união é que unimos nossos corações para pedir ao nosso Pai o amor, a paz, o equilíbrio para todo o nosso planeta. E neste encontro de almas, nós pedimos ao Pai que nos abençoa hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas, como devemos perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação. Livra-nos do mal. E que assim seja. Damos por aberto a live dessa noite. Tem A Marta não entrou, entrou? Não. Tem aqueles pedacinhos de o Cristiano, senão a gente já passa direto para o Livro dos Espíritos hoje. Não estou escutando, seu microfone está... Abertura aqui, peraí. Tá bom, pode já iniciar o Livro dos Espíritos. Peraí, deixa eu só pôr na tela aqui o dia, né? Fica mais bonitinho. Tá. Então, nós vamos fazer o estudo e culto do dia 8/6/2022, da Fraternidade Espírita Eurípides Barçanufo, de Uberaba, Minas Gerais. E a pergunta 257, né? A continuação. Ainda vai falar lá sobre o perispírito. Pronto. Isso. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Então, vamos trabalhar em cima dessa pequena frase, mas ela tem um vasto e rico enredo. Então, o perispírito é como se fosse a ligação do espírito com o nosso corpo, né? E como ele é formado? Ele é formado pelo fluido universal. Mas ele é formado pelo fluido universal, mas esse fluido quando ele vai ser formado, ele vai ser formado de acordo com aquele planeta do qual nós vamos habitar. Entendeu? Então, quem for agora exilado, o espírito vai, mas o perispírito não vai. E aí, o que acontece? Na órbita do planeta, o fluido universal vai formar o novo perispírito de acordo com as condições daquele planeta. Por quê? Vocês podem ver que o nosso corpo fabrica pedra, né? Ele possui, a maioria dele, ele tem água. Então, todos os componentes que existem na Terra, nós temos dentro do nosso corpo. E o nosso perispírito foi formado também pelo o fluido universal que envolve a Terra. E esse perispírito é que serve porque o ser inteligente é o espírito. O perispírito, ele serve para transmitir aquilo que o espírito quer para o nosso corpo. Agora, tudo que nós fizemos de bom ou de ruim com o nosso corpo, o perispírito fica marcado. E nessa marca do perispírito, quando a gente desencarna, o perispírito continua com o nosso espírito. Por isso que quando os espíritos querem aparecer para nós, eles aparecem com a aparência que eles tinham. E aí, tudo isto fica ali marcado.
quando vamos planejar a nossa próxima reencarnação, o perispírito tem lá marcado aquilo que vamos passar, porque nós temos que escolher as provas, mas tem provas que nós vamos ter que passar, porque elas são mais graves do que aquilo que a gente está pedindo. E nós somos, na espiritualidade, preparados para essas provas. É tanto que, quando a gente vai reencarnar, nos livros do André Luiz, os espíritos falam: será que eu vou dar conta da minha missão? Será que eu vou dar conta de cumprir isto que eu tenho que cumprir? Então, quando chegamos aqui na Terra, encontramos 1000 empecilhos, porque nós temos o problema do clima, o problema do país, o problema que nós estamos carregando dentro de nós, o problema familiar, social, de trabalho. Então, tudo isso carregado da nossa influência positiva ou negativa do nosso encarne, nós vamos sofrer esses baques. E isso é que nós temos que desenvolver o nosso raciocínio para entendermos o que é bom e o que é ruim. Nem tudo que é bom serve para mim. Nem tudo que é ruim também pode ser bom. Vamos supor, o veneno da cobra, ele serve para quê? Para curar a mordida, né? Existe na espiritualidade uma fazenda que ela tem só plantação de cana-de-açúcar. Esse lugar recolhe espíritos que alcoólatras inveterados. E vocês veem, tiram da cana o remédio que vai ajudar os alcoólatras. E nós fazemos aqui da cana a pinga, tudo isso que nós temos, entenderam? Então, todo princípio, igual a nós, tem o bem e o mal, depende de como nós vamos trabalhar, né? Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. O nosso corpo sem espírito não é nada, viu, gente? Não mexe nada, porque você vê quando a pessoa desencarna, né? Poder-se-ia dizer que a quintessência da matéria, sim, o nosso perispírito é quintessenciado. Por quê? Vocês vão pensar, uai, mas por quê? Se ele é o amortecedor entre o corpo e o espírito? Porque o perispírito, ele tem as condições de atravessar uma porta, de atravessar uma parede. E o nosso corpo de matéria não faz isso. Então, o perispírito precisa ter matéria mais sutil para poder ele acompanhar o espírito durante a nossa vida. Quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo e vai para lugares onde nós temos afinidades. Como também tem pessoas que, ao dormir, não conseguem desagarrar do corpo. Então, fica ali numa distância de poucos centímetros do próprio corpo, porque ele não tem ainda, está tão preso à matéria que ele não dá conta de sair, né? E aí é o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois esta reside no espírito. Entenderam? Então, o perispírito é transmitindo o que o espírito manda, o nosso corpo ganha vida. Enquanto que o nosso corpo sem o espírito, ele não tem vida, né? E, além disso, agente de sensações é agente de sensações exteriores. O que é isso, agente de sensações? Como nós temos
os 5 sentidos, então, nós captamos os sons, a luz, o tato, o paladar da matéria, da matéria. Aí, o que acontece? As sensações exteriores. Então, a minha capacidade de audição varia com outras pessoas. Varia. Então, essa capacidade, quando a gente está encarnado, nós sentimos. Ah, eu estou com frio, tá? Ah, eu estou não estou escutando, não estou enxergando. Então, isso faz parte quando a gente está encarnado, né? E, além disso, no corpo, essas sensações são localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Então, vamos entender essa questão da sensação. Aí a pessoa fala, eu estou com frio, o espírito fala, eu estou com frio, eu estou com fome, eu estou com dor. Porque ele ainda não tomou ciência que aquele corpo já não sente mais aquilo, porque ele ainda sente que está preso à matéria. Mas ele não sente por essa razão. A gente estudando no nosso grupo sobre o perispírito, então mostrava um rapaz, porque na espiritualidade existem hospitais próprios, com engenheiros, para poder ajudar os espíritos que entram na espiritualidade e que, às vezes, perderam a parte de um órgão. Então, esse espírito, ele falava, eu não tenho braço, eu não tenho braço. E falava, você tem, imagina o braço, tá. Aí, o que ocorreu? Ele foi socorrido por psicólogos, por psiquiatras para ajudá-lo. Foi feito uma cirurgia para colocar o braço neles, o braço de acordo com a essência do lugar. Aí falava, olha seu braço. Não, não tem braço. Então, aquilo desaparecia, até ele compreender que não faltava o braço. Entenderam? Então, o que nós temos que fazer? Estudar para compreender como funciona o nosso corpo e, principalmente, o nosso pensamento com relação à nossa vida corpórea, material, e com relação à nossa vida espiritual. E, mesmo assim, a gente escuta os espíritos falando, eu não fiz tudo o que eu precisava fazer de bom. Eu deixei de fazer isto. Então, lá nós vamos ter a clareza que nós precisamos ter para entender aquilo que deixamos de cumprir e que fazia parte da nossa tarefa reencarnatória. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Ele não tem a localização igual nós temos. Eu estou com dor no olho, estou com dor de ouvido, não. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Apenas por termo de comparação, podemos tomar essas últimas palavras e não pela analogia. Então, o perispírito conserva. É tanto que, quando a pessoa comete o suicídio, o que ocorre quando a pessoa comete o suicídio? O perispírito marca as sensações do qual ele passou. Então, quem queima o corpo, ele sente queimor. Então, dependendo de como você faz, aquilo vai perdurar. Eu esqueci o nome daquele escritor português, ele deu um tiro nele. Então, ele tinha a sensação que o sangue corria nele, o sangue, e ele sentia o cheiro
o mau cheiro, mas custou para poder ele entender. Eu não sei se é o Camilo Castelo Branco ou Fernando Pedro, não sei o nome dele, eu esqueci. Então, aí até a pessoa, muitas vezes, tem que reencarnar várias vezes com aquelas dificuldades que ele causou para poder, em séculos, o corpo voltar ao normal. Porque muitas das vezes a pessoa que comete isto, quando chega naquela idade que ele cometeu, ele vai ter as mesmas sensações e vão acontecer coisas que vão fazer com que ele queira destruir o corpo. Muito bem. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, pode passar, Cristiano, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, porque ele bate mesmo na nossa cabeça, já que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Já os vimos atravessar chamas sem nada experimentar de penoso. A temperatura, pois, não lhe causa nenhuma impressão. Mas aí é como se diz, o espírito já tem mais lucidez. Logo, a dor que sente não é uma dor física propriamente, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. Então, a pessoa está lá na espiritualidade, não é aqueles agentes que estão causando aquilo nele. Mas é igual o André Luiz, ele no umbral, ele sofria as pessoas, os espíritos chamavam ele de suicida, corriam atrás dele, e ele sentia fome, sentia sede, né? E aí até que ele entendeu que ele precisava era pedir, né? Então, isso é maravilhoso. Muito bem. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Então, muitas das vezes, as pessoas vão nos velórios, começa a falar, começa a gritar, começa a sacolejar o morto, e isso aí causa muita impressão difícil naquele espírito. Por quê? O corpo está ali, mas o desligamento total daquele corpo ainda não foi feito. Por isso que o Chico pediu que fosse enterrado 72 horas após. Mas não por causa dele, mas é para ninguém buscar órgão dele, falar, eu tenho um ossinho do Chico, eu tenho o fígado do Chico, nada disso, porque aí ele estaria em estado cadavérico. Por isso da cremação, que eles também pedem que a pessoa seja cremada depois de 72 horas, porque aí já houve o desligamento. Como tem casos em que a pessoa é enterrada e ela fica lá muitos anos até algum espírito ir tirá-lo daquele lugar. Muito bem. Aonde eu parei? Algumas vezes. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente. Então, o desligamento não é assim, vapt-vupt. Não, ele começa pelos pés. Então, nós somos desligados através dos fios que nos unem o corpo ao perispírito. E aí devagar. Muitas vezes o corpo da pessoa desencarnada está aqui sendo velado e o perispírito está de cá sendo desligado completamente. Então, o burburinho dos velórios, as risadas, as conversas,
as piadas, as coisas chulas que se fala, afeta o espírito daquela pessoa, né? Muito bem. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Não acredita estar morto porque se sente vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não compreende que esteja separado dele. É como se fosse um sonambulismo, a gente fala assim, nossa, hoje eu tive um pesadelo. Então, ele fica entre a realidade e o desencarne. Então, muitas das vezes, os nossos desencarnados voltam para a casa da gente, porque ali é o lugar dele. Quando ele se desliga totalmente do espírito, eles voltam para a casa. E ele fica ali achando que ele está vivendo direitinho, que ele vai sentar para comer, mas ele começa a perceber que tudo que ele fala, ninguém responde. Está esquisito, os filhos estão dividindo a herança, às vezes aí ele descobre alguma traição. Então, esse espírito, se ele é um espírito de mais alta envergadura, ele não vai para casa, ele já desencarna igual o doutor Bezerra, mas a maioria de nós voltamos. E aí, nessa volta, nós vamos encostar, como se diz, imantar os nossos fluidos com o daquela pessoa que afinizou comigo, que é de alguém da minha casa. Então, dependendo da minha imantação com aquela pessoa, ela começa a sentir as coisas do qual eu senti que eu morri. E muitas vezes ela fala de acordo com o que eu penso, entendeu? Então, é como se fosse uma simbiose, até que a pessoa vai na sua religião, tem a sua crença, e aí, devagarinho, vão instruindo aquele espírito que ele já desencarnou. E muitos deles não aceitam estarem desencarnados. Então, isso é muito difícil. Depois, enquanto existir o laço entre o corpo e o perispírito. Peraí. Essa situação, pode voltar. Dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não estou morto, e acrescentava: no entanto, sinto os vermes que me roerem. Ora, seguramente os vermes não ruíam o perispírito, e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Como, porém, não era completa separação do corpo e do perispírito, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação de que passava no corpo, né? Então, a gente vê muitos casos desses na literatura espírita, de pessoas que desencarnaram e os vermes estão lá. Eu não lembro que livro que eu li, essa pessoa ele foi muito mal para os escravos. Então, já tinham, dentro da espiritualidade, nos trabalhos, conseguido tirar a maioria daqueles espíritos. Mas aí a equipe foi investigar o porquê que aquele espírito não melhorava. Aí uma mulher ensinando para o filho, porque ele maltratou ela demais, né? E ela punha os bichos para comer ele. E aí ele, naquele sofrimento imenso, e ela colocando, até que ela foi ajudada, convencida, que ela largou e que aquele espírito pôde diminuir o sofrimento dele. Ora, segurar... tá, já falei essa parte. Repercussão talvez não seja o termo adequado,
pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual o perispírito ainda continuava ligado, o que lhe causava a ilusão que tomava por realidade, né? Então, ele sentia que ele ainda estava preso ao corpo e essa ilusão, para ele, era uma realidade. Assim, não se tratava de uma vaga lembrança, já que em vida ele não fora roído pelos vermes, era uma sensação atual. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. É porque quando a gente vai fazer as leituras, aí a gente, meu filho falando com a minha filha, aí me cortou. Deixa eu pensar aqui o que é que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo, gente? Vocês me perdoam. Isso mostra que dedução. Ah, tá. Que a dedução da gente é que nós podemos observar pela descrição dos espíritos que aparecem em nossos trabalhos, comentando a situação do desencarne deles, né? Pode passar, Cristiano. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores. Então, nós sentimos calor, frio, sentimos o ambiente, o fluido que está sendo emanado, tá. E os transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto não haver mais nele espírito e nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas como já não lhe chega por um conduto limitado, torna-se geral. Quer dizer, quando a gente está encarnado, a gente recebe as impressões pelos nossos sentidos. Quando desencarnados, isso não existe mais. Ora, não sendo o perispírito, na realidade, mais do que simples agente de transmissão, pois é o espírito que possui consciência. Deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele não sentiria mais que um corpo morto. Então, é isso que a gente vê. O perispírito recebe as impressões do nosso corpo em vida e transmite para o nosso espírito. Desse modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação dolorosa. Por quê? O espírito não tem forma. O que tem forma é o nosso perispírito. Quando a gente vai nascer, a gente escolhe, a gente prepara devidamente o nosso próximo encarne, com muita reflexão, estudo, acompanhamento da espiritualidade. Agora, quando nós vamos vir para fazer alguma trabalhar, viver em família, tudo. Agora, existe as encarnações compulsórias. Essa, o espírito não tem direito de escolher. Ele vem no vapt-vupt. Por quê? Porque as dívidas deles são tão grandes que não tem condição de formar um corpo perfeito para aquela encarnação. Então, ele precisa de várias encarnações para poder ter um corpo mais perfeito. Desse modo, é o que ocorre com os espíritos completamente purificados, né? Que vai ser purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea a sua essência do perispírito, donde se segue que a influência de material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o nosso próprio
perispírito se torne menos grosseiro. Então, como nós vamos trabalhar para que nas próximas encarnações nós possamos diminuir a densidade, o peso do nosso perispírito, as cores do nosso perispírito, trabalhando para o bem, melhorando a nossa moral, praticando a caridade, estudando, fazendo a autoanálise através do estudo, porque muitas das vezes não sabemos conversar. Por quê? Porque deixamos de ler, porque muitas vezes ficamos muito emburrados e só falamos besteira, né? Isso nós estávamos conversando eu com o Cristiano. Então, nós precisamos evoluir. E quanto mais evoluído é o nosso perispírito, mais ele fica rarefeito, até nós chegarmos nos espíritos celestiais, que não precisam mais do perispírito, são espíritos. São luzes, ou luz, ou a forma que ele quer aparecer. Entenderam? Então, para nós chegarmos a esse patamar, há uns 5.000 anos, né? Isso é o nosso antigo presidente falava. Uns 5.000 anos para a gente chegar nesse patamar, mais ou menos, depende das nossas condições. É aquilo que fala a lei da natureza. Plantou, colheu. Bateu, infelizmente vai levar. Às vezes ele não vai ganhar o tapa na cara que ele deu, mas ele vai ganhar com a vida, com um familiar, um trabalho que ele arruma, uma dificuldade que ele tenha física. Então, tudo isso vai ajudá-lo a pensar, porque, infelizmente, nós somos seres ainda tão imperfeitos que nós necessitamos da dor para a nossa correção. Mas replicarão as sensações agradáveis como as desagradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, dependendo de como nós vivemos. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Sim, sem dúvida, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das flores não lhe... Vamos nós terminarmos aqui, viu, Cristiano? Não lhe causa impressão. No entanto, o espírito experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque a esse respeito somos ainda cegos de nascença diante da luz. Vocês acham, vamos pôr nome de céu, mas nós irmos para lugares mais celestiais, nós não daríamos conta da luz. Nós não daríamos conta de sobreviver. É tanto que quando, mesmo a gente fazendo a bondade, a fraternidade, e tendo a oportunidade de ir para um outro planeta, nós não vamos chegar lá o rei da cocada, não. Nós vamos ser aquele matuto lá do meio do mato. Por quê? Porque é lá que vai começar a nossa adaptação aos novos desafios daquele planeta. E assim sucessivamente. Agora, dependendo como eu vou agir lá, eu posso descer, ou eu posso subir. Entenderam? Então, a evolução depende de nós, não depende de ninguém. Ah, mas Deus fez isso para mim. Deus não fez nada para ninguém. Ele te fez perfeito, com todas as condições. Você que tem que andar com os próprios pés. Sabemos que elas existem porque meios se produzem. Aí se detém a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem, de uma parte do ser. Entenderam?
Então, as sensações fazem parte de todo o espírito. Quando encarnados, fazem parte ou do ouvido, ou do olho, entendeu? Porque aí nós sentimos pelos nossos órgãos, enquanto que pelo espírito é o todo. É que não sabemos, né? Os próprios espíritos não têm como nos informar sobre isso, pois a nossa linguagem não é feita para exprimir ideias que não possuímos, porque muitos dos conhecimentos que a espiritualidade já tem, vamos supor, a espiritualidade mais próxima da Terra, porque as outras, uma subsequente da outra, cada uma com o seu trabalho. Enquanto que, com relação à Terra, eu vou citar um exemplo maravilhoso. Quando Jesus veio à Terra, ele pôde falar as coisas para o povo ignorante? Não, ele teve que falar com parábolas. E essas parábolas têm todos os ensinamentos que nós precisamos para poder viver na Terra com fraternidade. E essas parábolas, cada um interpretou a sua maneira. Ele não feriu, não dignificou cada pessoa, ele não menosprezou ninguém, e ali ele nos ensinou, igual estava falando o seu Rubens, mataram a pessoa, mas não conseguiram matar a ideia. Por quê? Muitos desses que vieram junto com Jesus continuaram com a ideia. Mesmo ela sendo deturpada mais para frente, ainda a ideia permaneceu em cada espírito que foi renascendo e que muitos dos que morreram nas arenas, daquelas formas horrorosas, então, eram espíritos que já tinham Jesus dentro deles. Jesus dentro deles. E assim acontece com selvagens, cuja linguagem, por falta de termo, não tem palavras para traduzir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Não é? Gente, se vocês me perguntarem quanto é a raiz quadrada disso, vocês vão falar, nossa, que horror, eu não sei. A minha cabeça, essa lógica, ela não coordena. Mas a lógica, essa outra lógica filosófica, amorosa, eu já consigo compreender os termos. Como tem pessoas que são inventores de coisas maravilhosas, né? Eu não nasci para inventar nada, eu nasci para copiar. Mas tem muitos espíritos que já nascem porque treinaram, viram aquela situação, porque tudo que nós temos na Terra é cópia da espiritualidade. Até um quadro pintado é cópia. Não existe nada na Terra que seja original. Tudo é cópia da espiritualidade. Enquanto que na espiritualidade é cópia da mais adiantada, entenderam? Então, nós somos um ciclo, e nós temos que vencer o ciclo que nós estamos. Estamos passando um ciclo muito difícil, mas pedimos para vir neste momento para vencermos as nossas dificuldades maiores. Por isso que temos que nos preparar, amadurecer, mudar a nossa maneira de ser, de pensar, para podermos sermos um ombro amigo, uma mão estendida, uma palavra de conforto, um sorriso para aqueles que não conseguiram se reerguer. Vou pedir para o seu Rubens para fluidificar nossa água. Muito bem. Eu nunca
vi como é feito isso, mas eu imagino que nós vamos fazer uma prece, né? E pedindo às equipes que magnetizem a nossa água. E todos nós, eu mesmo e Claudete, colocamos um copo aqui de água. Sabemos que a água é um mineral simples, tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, tão mágico. E os fluidos espirituais podem ser impregnados na estrutura molecular da água. É algo interessante, né? Muito científico para a nossa cabeça, mas o que importa agora, como disse a Abadia, não é tanto a ciência, mas é o coração e a fé. E nós depositemos, então, toda a nossa energia mental, psíquica, rogando a Jesus, que é o médico dos médicos, que fluidifique as nossas águas, que serão para nós alimento para o nosso corpo espiritual, de equilíbrio. E para muitos que estão hoje acompanhando essa live, Abadia, mesmo indiretamente, nós pedimos que se sirvam da água, como a minha cunhada Cleusa, para restituir, pelo menos em parte, se não plenamente, a sua saúde, que está debilitada. Jesus, então, mestre amigo, basta um olhar complacente desse grande amor que pode, como uma faísca, incendiar a terra. E no caso, Senhor, dai as propriedades fluídicas necessárias, restauradoras, das quais nós nos serviremos logo mais. Assim seja. Gente, está aberta as perguntas. Tem pergunta? Pode falar, Marcos. Cristiane, pode botar a tela com todo mundo. Maria, boa noite a todos, né? Eu estava, antes de eu fazer pergunta, eu pesquisei aqui, é o Camilo Castelo Branco, sim, que suicidou. É ele. Ele sentia Tá? vazar o buraco Tinha da barra. eu tinha uma vida muito conturbada também. Estava lendo a biografia dele aqui. Estava com sífilis na época, tendo muito problema. Mas é o seguinte, pessoa que usa ou já usou algum tipo de droga, o perispírito, ele fica deformado, ele tem pode ficar deformado de acordo com o pensamento dele ou não? Ele não fica deformado, mas ele fica marcado. Aquilo que a droga lesou, ele vai levá-la para a espiritualidade e depois, na formação do nosso corpo, o que ela fez, ele vai vir com, às vezes, o bom para aquela próxima encarnação para ele dar conta, ou então ainda com as dificuldades causadas pela droga. E essa droga não precisa ser só a bebida, essas drogas, o sexo em excesso, tudo em excesso causa prejuízo. Nós temos que achar o meio termo. Tudo em Entendi. excesso. Tá bom, Respondeu? obrigado. Respondeu. Badia. Quem está me É perguntando? a Claudete. Pode. Beijo. Beijo. Nossa, a minha irmã fumou e parou faz 28 anos que ela parou. E agora o câncer parou, apareceu no pulmão. Então ela está com a química, está indo bem. Hoje ela não pôde fazer a química. Não tinha condições físicas. E estava com febre. Então, isso é consequência do cigarro ainda?
Já de 28 anos parado? Mesmo assim. Mesmo assim, e na próxima encarnação pode vir até com uma efizema pulmonar. Então, porque a minha família teve muita tuberculose. Minha avó morreu de tuberculose. Aí, Meus tios, tudo tive. então, é assim mesmo. Vamos supor, a pessoa dá um tiro na cabeça, certo? Aonde a bala passar e lesar, ele vem lesado daquelas partes. Aí tem que ir consertando em cada encarnação a parte que foi lesada, entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi. Eu gosto. O entendeu da Abadia é formidável. Tereza, respondi, Claudete. Respondeu, Tereza, fala, minha Oi, filha. tia. Oi, Boa Débora. noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo. Tia, quanto você falou lá no começo do velório, né? Antigamente, o Chico pediu 72 horas, a pessoa lá é quase 24 horas. E com a Covid, com esses horários encurtados, de 2 horas ou menos para enterrar, O tem. desligamento não foi completo. Ah, tá. É Entendeu? feito após. É. E outra, quando a pessoa sofre um acidente, tem aqui nesses trem de WhatsApp, mostrou o moço, o caminhão pegou ele na moto e você vê perfeitamente o corpo estendido no chão e o perispírito dele andando. Expulsou. De uma vez. De uma vez, certo? Aí ele fica ali olhando aquele corpo e fala, mas esse corpo é meu, o que eu estou fazendo aqui? Aí depois ele vê que quer voltar e não consegue. Entendeu? Entendi. E como tem os lugares, lugares de estrada, matadouros, lugares em que tem espíritos que vigiam, que são do bem, como tem espírito do mal, que ficam ali, são espíritos como se fossem vampiros, eles ficam sugando os últimos resquícios da vida daquele espírito, entende? Então, eles sugam e prejudicam também o espírito. Muitas das vezes levam aquele espírito para lugares que não é bom, né? Certo. Jaqueline levantou a mãozinha. Fala, minha filha. Badia, então, quando a gente conversa a respeito de... um dia eu estava comentando, né, que meu pai teve um câncer e a gente teve um preparo, né, para aceitar a situação até o falecimento. Para a pessoa que está passando pelo problema, também é um preparo, né, querendo ou não. Porque a pessoa que morre no infarto fulminante ou num acidente, né, ela não está preparada. Não que a gente esteja preparado mesmo, né, tendo uma doença séria e tudo. Mas você já tem uma certa consciência da gravidade. Esse desligamento pode ser um pouquinho mais fácil, dependendo da evolução. É fácil. O que acontece, vamos supor, a pessoa fica doente mais tempo, porque às vezes é necessário aquela família ir compreendendo as coisas devagar. Né? Vamos supor, a irmã Dulce. A irmã Dulce ficou 1 ano na cama, né? Aí eles falavam, ela está viva. Porque precisou do corpo dela ainda permanecer durante 1 ano respirando fraquinha, igual ela respirava, porque ela tinha problema pulmonar. E aí, para quê? Para que o pessoal que cuidava do trabalho dela desse continuidade, para não parar. Sim. Aí, quando ela desencarnou, já estava todo mundo ciente. Entendi. Como também tem pessoas que estão para desencarnar agora mesmo, eles colocam um ponto de fluido para aquela pessoa durar mais 5, 6 meses para reestruturar o lar para as pessoas não se destaquem. Agora, quando a pessoa
vai desencarnar, de uma forma ou de outra, uns dias antes, ela já começa a sentir. Ninguém desencarna sem saber, entendeu? Devagarinho, eles vão sentindo a saudade, vão tendo retrospectiva, alguma coisa, eles têm as sensações, sabe? Agora, a não ser aquela pessoa que não avoada, que não tem compreensão nenhuma, aí tem mais dificuldade. Respondi, Jaqueline? Obrigada. Nada. Tem mais pergunta? Robert, você está dormindo? Bonitinho demais. Você é meu filho do coração. Tem mais pergunta? Uai, então. Tema tão bonito, né? Abadia. Tão claro. Bonito, porque o perispírito é tudo para nós. É a nossa roupa. Então, é verdade. ao se despir do corpo físico, fica esse envoltório. Esse envoltório é tudo. E a Abadia explicou bem desde o início. E é compatível com a natureza dos fluidos deste planeta. Então, ele pode ser até pesado demais para a Terra, né, Abadia? Mas ele é pesado porque nós precisamos. Precisamos de um parecido com o corpo físico. Porque muitos vão chegar no mundo espiritual, vão querer comida pesada, falando, agora é uma comida mais leve. Mas ainda vai querer, olha lá, uma comidinha bem feijoada. Mas agora, em outros planetas mais evoluídos, talvez não, com certeza, é o que dizem os espíritos, né? Aí o nosso perispírito é mais quintessenciado, mais tênue, mais sutil. Vamos usar mais adjetivo aqui para ver se fica mais leve a roupa. Até que chega uma hora que perispírito e espírito ficam quase que a mesma roupa. Só queria colocar esse adendo, essa... É isso aí mesmo. Amaury, pode fazer sua pergunta, meu filho. Seu microfone está ligado. Não, uma coisa impressionante. Quando minha mãe desencarnou, ela já tinha tido... Ela teve dois pneumotórax espontâneos quando ela estava bem, no meio do shopping, né? Estourou o pulmão dela e ela fumava. Aí foi para o hospital, ficou 3 meses, melhorou, aí estourou o outro pulmão. Também aí ela passou por uma fase mais delicada, onde a médica chegou até a desacreditá-la, e ao ponto de desligar os aparelhos. E meu pai não permitiu. Eu sei que ela melhorou um pouco, tal, chegou a ir para casa, mas sempre com aquela cara de doente. E na hora do desencarne dela, estava toda a família reunida, porque eu estava trabalhando, me ligaram e falaram, Mauri, vem aqui para casa. Eu falei, puta, minha mãe. Aí chegamos lá, estavam os filhos, os netos, meu pai, né? E a Fernanda, estava todo mundo lá junto com ela. Aí chegou uma hora que ela pegou e roxeou inteira, ficou roxa. Aí minha sobrinha começou a chorar, a gritar, a chamar. Ela voltou a ficar branca. Nesse meio tempo, uma médium aqui, desculpe falar do seu nível, Abadia, que era aquela que criou aqui a Casa de Jesus aqui em Campinas, e que era muito amiga da minha mãe, chamada Silvia Pascoal, tocou o telefone onde a Fernanda, minha mulher, atendeu. Aí ela falou o seguinte, chegou a hora dela, pede para todo mundo subir, fazer uma oração para que ela possa se libertar. E disso foi feito, a partir daí ela partiu. Então, tem tudo a ver com o que vocês falaram. Foi muito interessante.
Mas não existe nenhum desencarne igual. Não existe. Cada pessoa desencarna aqui da maneira que precisa desencarnar. Não existe nenhum desencarne igual. Por quê? Porque a sua vida não foi igual a do outro. Pode ser gêmeo, não tem nada a ver. A sua vida, você carrega nela o bem e o mal. E aí um vai prevalecer. E na hora do seu desencarne, já estava programado mais ou menos. Mas você, quando vai reencarnar, você não sabe quando você desencarna, porque isso aí não é falado, né? Mas você vem. Eu sempre costumo falar para o pessoal lá do centro, é assim, nós não temos botijão de gás. Então, o botijão de gás vem agora com 13 litros, né? Então, nós nascemos com aquele tanto de fluido para vivermos. Se eu gasto a mais os meus fluidos, eu vou diminuir meu tempo de vida. Se eu me precaver, eu posso atrasar um pouco o meu tempo de vida ou ganhar uma moratória. Depende do meu comportamento, do meu merecimento, né? Então, é isso aí. Fernanda, agora mesmo, Juba, eu te respondo. Pode falar, Fernanda. Não, é só dar um complemento aí que a Mauri falou, e eu estava pensando realmente nisso, nesse dia do desencarne da Dona Estela. É só uma coisa que eu achei que foi muito interessante. Quando estavam todos no quarto, eu fiquei pensando muito na Dona Silvia. Só que o mais interessante eu não a conhecia. Mas eu pensei muito, muito nela e pedi que ela ajudasse, porque eu ouvia falar muito dela. Aí eu pedi, falei, por favor, ajude, porque estava uma situação um pouco complicada. E foi assim, coisa de 10 minutos, tocou o telefone. E o telefone estava do lado de todas as pessoas ali, mas ninguém atendeu. Eu desci correndo no outro telefone e atendi. E quando eu atendi, eu não conhecia a voz, mas ela falou que era Silvia. Aí eu falei, tia Silvia, confundindo com uma outra pessoa. Ela falou, não é a tia Silvia, é a Silvia que você pediu. E foi assim uma situação que me deixou na época, bem emocionada, porque, tipo, como assim ela me ligou? E aí ela falou, calma, tenha calma, você pediu, e eu estou aqui e eu vou ajudar. Então, assim, depois eu acabei conhecendo, e ela falou que foi uma situação natural, que eu pensei muito nela, e que ela recebeu essa mensagem de que a gente havia solicitado a ajuda dela. Então, foi muito interessante isso, porque logo depois aconteceu esse desencarne mesmo. Mas eu fiquei, na época, até assustada, né? Porque, assim, eu não conhecia a pessoa, eu não sei nem de onde veio essa vibração e um pensamento muito forte com ela para ajudar. A espiritualidade uniu o seu pensamento ao dela e pediu para ela ligar. E eu atendi, né? Então foi assim. Eles ficam falando o nome da pessoa, sabe? Sim, fulano. Ela falou exatamente isso, que ficavam os guias, ficavam avisando, exatamente. Isso. Então, muitas vezes, eles vai falando para a gente, mas por que eu estou pensando? Aí você liga, você descobre, ou você no centro vai e ajuda a pessoa, sabe? Ou manda uma mensagem, ou telefona. Então, tudo isso é para poder ajudar as pessoas. Então, por isso que a gente tem que perceber a nossa intuição. Ela é fabulosa, porque todo mundo tem. Então, todo mundo pode ajudar todo mundo. Viu? Quem mais? Eu acho que teve outra pessoa que levantou a mão. Eu acho que foi o Joubert. O Joubert saiu. Então, gente, se não tem mais perguntas, eu agradeço. Estava com saudade. Ele está participando. Estava com saudade de vocês. Aconteceram muitos imprevistos, difíceis na casa de alguns.
Hã? Passou, estamos aqui de novo. Minha filha, passou, graças a Deus. E estamos aqui, firme e forte, com Jesus junto conosco. Aqui ele aqui fica me olhando o tempo inteiro, aqui ele, ó. Lindo, lindo, Ah, lindo. Pode. Aí, hein? A Ruth quer cantar. Ai, então pode cantar, Ruth. Ai, que bom. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco rumo ao norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal seguro. Quero meu filho pisando firme, andando alto, sorrindo livre. Oportunidade a mim dada. Levar o meu canto amigo a qualquer amigo precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. O meu irmão com um sorriso aberto, se ele chorar, quero estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Ruth, você colocou a música certa. Se nós temos amizade, nós temos tudo. Porque é nessas horas que a gente vê o tanto que as pessoas estendem as mãos para nós. E então nós precisamos estender a nossa também. Muito obrigado, Ruth. Eu pensei que você hoje não ia cantar, porque eu achei que você estava rouca, mas sua voz ficou linda e ficou ótima. E Jesus te abençoe e abençoe a todos vocês durante essa semana. Boa Amém. noite. Você também, Abadinha. Boa noite. Boa.
Minha filha, ela gritou. Vai ver.